situações em que acontecem as chamadas intoxicações medicamentosas e avançando, né, nas próximas aulas, nós temos os temas que são relacionados a esses efeitos nocivos causados pelos medicamentos. Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre uma visão geral da toxicologia de medicamentos e, a partir das próximas aulas, quais são as principais síndromes tóxicas, que são basicamente o conjunto de sinais e sintomas ligados à intoxicação de algumas classes importantes de medicamentos. Nós vamos falar sobre os anestésicos gerais, sobre benzodiazepínicos, sobre fármacos psicoestimulantes, que são aquelas classes mais envolvidas em casos de intoxicação. O fenômeno da farmacodependência, que hoje em dia talvez seja um dos principais problemas relacionados aos medicamentos e que acaba gerando um uso abusivo, né? O uso inadequado dessas substâncias e aumentando o risco ainda mais de casos de intoxicação. O exemplo que eu costumo dar são dos benzodiazepínicos. Por exemplo, o clonazepam talvez seja hoje em dia um dos fármacos mais utilizados, com uma série de indicações. Apesar de ser classificado como ansiolítico, ele tem uma série de outras indicações, né, ligadas a quadros de depressão, síndrome do pânico, dificuldade com relação à regularidade do sono, e por conta dessa propriedade de alguns fármacos de induzir a chamada farmacodependência, é que as prescrições contendo esses medicamentos acabam exigindo uma série de cuidados. E com relação às prescrições, existem algumas condutas que devem ser consideradas, principalmente falando dos grupos especiais. Os idosos são talvez o grupo mais representativo dessas populações, que acabam respondendo de uma maneira diferente aos medicamentos. Mesmo quando esses medicamentos já estão circulando no mercado, né, já tem o registro, a aprovação da Anvisa, dificilmente aqueles estudos que são feitos, já ouviram falar dos estudos clínicos para aprovação dos medicamentos? Primeiro usa indivíduos saudáveis, depois indivíduos doentes. Esses grupos, eles são relativamente pequenos, 200 a 500 voluntários. E esses testes, eles não vão incluir pessoas em condições muito especiais, por exemplo, pacientes idosos, aqueles que têm algum grau de insuficiência hepática ou renal, gestantes, eles também não vão incluir. E isso vai levar a uma subrepresentação, porque no momento da prescrição, vocês vão ter todas essas populações misturadas, pessoas com diferentes comorbidades, gestantes, pacientes idosos, muitos deles na chamada polifarmacoterapia, que é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, e isso vai exigir uma série de cuidados, né, principalmente para evitar com que as chamadas reações adversas a medicamentos acabem aparecendo. Tem um outro tópico bem relativamente novo que se refere à cronotoxicidade de medicamentos. Na verdade, a cronoeficácia, que é a dependência dos ciclos circadianos no efeito desses medicamentos. Faz muita diferença para alguns fármacos o horário em que você toma. E para algumas patologias, inclusive, já tem até bem estabelecido quais os horários em que a doença se agrava. Por exemplo, pessoas com doenças cardiovasculares apresentam o risco de infarto agudo do miocárdio nas primeiras horas da manhã. Então, para esses medicamentos, já existem sistemas de liberação controlada, de modo que os níveis plasmáticos desses fármacos estejam adequados
justamente nesses períodos em que o risco é maior. E acontece também para outras doenças, por exemplo, crises de artrite reumatoide, acontece nas primeiras horas da manhã. Doenças respiratórias se agravam no início da madrugada. Então, para algumas patologias e algumas indicações terapêuticas, esse fenômeno da cronofarmacologia, ou seja, a administração dos medicamentos em diferentes horários, pode fazer diferença, tanto na eficácia quanto na toxicidade desses medicamentos. E são conhecimentos, né, são informações que estão sendo evidenciadas agora, né? Que essas doenças elas representam uma certa sazonalidade, em que em alguns períodos do dia o quadro pode se agravar. Então, nós temos que garantir que durante esses horários, esses períodos, os níveis plasmáticos, né, a chamada região terapêutica, esteja adequada justamente para prevenir esses momentos mais agudos da manifestação dessas patologias. E, por fim, tem um tema que é uma área de atuação do médico, que é a medicina do trabalho e saúde ocupacional. Quem já trabalhou alguma vez deve se lembrar daqueles chamados exames admissionais, demissionais. Já ouviram falar? Em cidades maiores, né, capitais, regiões metropolitanas, existem até clínicas de medicina do trabalho e saúde ocupacional em que esses profissionais eles acabam monitorando a saúde de alguns trabalhadores, principalmente aqueles que estão expostos a condições potencialmente nocivas à saúde. Por exemplo, a poluição, a solventes, o pessoal que trabalha, os técnicos de radiologia do hospital, eles são expostos a um certo grau de radiação. Então, para esses profissionais, existe uma periodicidade em alguns testes e exames para ver se não está acontecendo algum prejuízo à saúde decorrente da atividade profissional que esses profissionais exercem no dia a dia. E existe uma legislação para isso, que esses médicos acabam monitorando, para saber, por exemplo, quais os níveis de metais no organismo, de solventes, de metabólitos, né? O efeito da radiação, principalmente sobre o material genético. Então, não sei se no curso vocês têm algum outro momento para falar um pouquinho de quais são esses marcadores, esses limites de exposição. Então, por isso que eu deixei um dos encontros para falar um pouquinho sobre a chamada medicina do trabalho e saúde ocupacional. Tudo bem? Então, são 4 encontros sobre saúde do adulto e 2 encontros falando sobre saúde do idoso, desses grupos especiais e cuidados, né, com essas populações que são mais suscetíveis às intoxicações. Tudo bem? Com relação à avaliação, no final de cada encontro, eu apresento um caso clínico para vocês. E junto com esse caso clínico, tem uma questão de aprendizagem. Cada um desses encontros vai gerar um caso, uma questão, e vocês vão preparar um material de 1 página com a resposta para essas chamadas questões de aprendizagem, que vão basicamente refletir um pouco do que foi discutido na nossa aula, tá bom? E no final desses 6 encontros, vocês vão me entregar este relatório, né? Esse conjunto de relatórios que são formados, então, por 6 páginas, e vocês podem produzir esse material em grupos de 3 ou 4 pessoas. Tudo bem? Eu só ia pedir uma coisa para vocês. Vocês podem se dividir para fazer esse trabalho, mas eu recomendo que todos tenham pelo menos o contato com cada um desses temas.
Tipo, mesmo que o colega tenha preparado, feito a pesquisa, deem uma olhada, tentem corrigir algum trecho, inserir algo que vocês considerem importante, só para que todos tenham contato com cada um desses tópicos. Tudo bem? E evitar, né, que talvez vocês se dividam e acabem nem sabendo um pouquinho sobre a questão que o colega elaborou. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa forma de avaliação. Preparar para cada aula uma resposta de uma página para responder esta questão de aprendizagem com base num caso clínico que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Aí, no final, eu vou enviar este material da aula. Não sei se vocês têm algum representante aí, que daí, só para não tumultuar muito o grupo lá, eu posso mandar direto para o representante e depois vocês compartilham esse material entre vocês. Pode ser? Então, tá bom. Tem alguém que está representando a turma aí? Acho que o Cadu ou a Caterine, se alguém se habilita. Luiz, eu estou vendo você falar, mas não deu para a gente ouvir. Por favor, só me mande uma mensagem, pode ser pelo WhatsApp, e aí eu respondo com o PDF da aula, tá? Só para vocês também não precisar tirar foto do caso clínico e nem da QA, tá? Não estou ouvindo. Oi. Vou cantar o hino do Grêmio. Sim, professor, ele está falando. Não está. Não deve estar saindo no meu computador. Mas se vocês quiserem escrever, então, e aí, também com outras dúvidas, vocês me escrevam que eu fico olhando aqui no chat, tá bom? Tá, vou mandar para o Carlos, que é o representante, né? O Carlos está no grupo. Beleza, combinado então. Não dá, professor, daí eu já envio pro pessoal, tá? Depois eu vejo o que aconteceu aqui no meu computador. Tem alguns capítulos que eu quero deixar como referência bibliográfica, principalmente para esse primeiro encontro. Tem 2 deles que são mais introdutórios em relação à toxicologia. Um deles está no livro de farmacologia do Hang Dale, capítulo 57, fala um pouquinho sobre os efeitos nocivos dos fármacos, considerações gerais, tipos de reação, o potencial tóxico que tem em cada um desses, em cada fármaco, né? Os tipos de reações adversas podem ser previsíveis, imprevisíveis, né? Com base em resposta anafilática. Então, deem uma olhada neste capítulo do Hang Dale sobre os efeitos nocivos, e o outro capítulo é sobre a toxicologia social e de medicamentos, de um livro que ele já é específico de toxicologia. Se vocês não encontrarem ou não tiverem, eu mando também o PDF desses livros que eu tenho aqui no computador, tá? Então, esse ele tem mais um enfoque, assim, bem na área de toxicologia, e o do Hang Dale é um livro de farmacologia, né? Então, ele explica um pouquinho melhor sobre as indicações clínicas, né? Mais ligado, assim, à parte terapêutica. E esse mais sobre os efeitos adversos que são causados pelos fármacos. Fala da farmacodependência, o efeito de drogas de abuso, estimulantes e depressores e as intoxicações por medicamentos. Tá? Então, são os 2, assim, principais capítulos que eles reúnem
esse conteúdo no mesmo lugar. E o resto eu vou falando, mas está meio que disperso, assim, não está concentrado num lugar só. Então, pelo menos para esse encontro, esses 2 capítulos, eles te dão uma ideia melhor sobre os conceitos, quais são esses principais efeitos nocivos. Tá bom? A toxicologia de medicamentos tem como finalidade o estudo desses efeitos adversos que são decorrentes do uso dos medicamentos, principalmente com relação aos problemas relacionados à medicação, pode ser erros de prescrição, de dispensação, de administração, ou podem ser fatores que estão ligados ao paciente, principalmente as susceptibilidades individuais, comorbidades, fatores genéticos, interações medicamentosas, também fazem com que alguns medicamentos, mesmo sendo utilizados nas doses adequadas, com a indicação correta, eles, para algumas pessoas, são causadoras de efeitos adversos. E a toxicologia de medicamentos estuda, né, quais são esses principais efeitos decorrentes da ação dos medicamentos sobre os indivíduos, sobre os organismos. Existe um postulado que foi proposto pelo Paracelsus, que é considerado o pai da toxicologia, e ele dizia que todas as substâncias químicas são venenos em potencial, e que o que vai diferenciar um veneno de um medicamento é a dose com que essa substância chega ao organismo. Esse conceito, né, foi, ao longo do tempo, até melhorado, porque além da dose, que pode diferenciar os efeitos terapêuticos dos efeitos tóxicos, as chamadas condições de exposição é que muitas vezes são responsáveis pela manifestação dessas reações adversas. E como eu falei, existem fatores ligados ao medicamento, a dose, o intervalo de dose, o tempo de tratamento, a indicação correta. Alguns medicamentos eles são potencialmente mais perigosos porque eles têm uma capacidade de provocar uma intoxicação mesmo em doses relativamente baixas. Então, são alguns aspectos relacionados ao fármaco. Além disso, outros aspectos que são relacionados ao indivíduo também podem levar a uma intoxicação. E como eu falei, fatores genéticos, às vezes a pessoa já tem uma condição hereditária que vai fazê-la ser mais suscetível a uma intoxicação, aspectos relacionados ao gênero, à idade, principalmente. Ao longo do tempo, durante o processo de envelhecimento, nós temos uma série de alterações nas chamadas propriedades farmacocinéticas, fazendo com que a capacidade de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação sejam alteradas ao longo do tempo. E isso pode levar à perda da eficácia, por exemplo, eliminar o fármaco de uma forma muito rápida, ou, por outro lado, ele pode levar ao acúmulo dessa substância no organismo. Por exemplo, o fígado é o principal órgão responsável pela biotransformação, pelo metabolismo desses fármacos. Se o paciente tiver um grau de insuficiência hepática, provavelmente a dose que deve ser administrada por uma pessoa em boa condição de saúde não vai ser a mesma, porque a capacidade dela de biotransformar ela vai estar diminuída comparada a esses outros grupos. Então, para esses casos, o cuidado deve ser muito maior,
o acompanhamento farmacoterapêutico deve ser mais cuidadoso, justamente para vocês reconhecerem, né, esses sinais e sintomas que possam sugerir, né, um caso de intoxicação. Então, resumindo esse primeiro momento, a toxicologia de medicamentos estuda os efeitos adversos causados pelos fármacos, e esses efeitos dependem tanto de características do fármaco, como dose, intervalo e tempo de tratamento, como também do paciente, principalmente fatores individuais que fazem com que essas pessoas sejam mais suscetíveis a desenvolver uma intoxicação, fatores genéticos, comorbidades, a idade, né, o processo de envelhecimento e as chamadas interações medicamentosas. Talvez o que mais caracteriza um paciente idoso é o grande número de associações que são necessárias para ele tratar a série de comorbidades que ele apresenta, né, ao longo da idade. Então, vai ser bastante comum vocês encontrarem pacientes que têm hipertensão, diabetes, trata de alguma outra condição. Então, facilmente, esses pacientes tomam 3, às vezes 5, às vezes 10 medicamentos ao mesmo tempo. E isso vai levar ao aumento do risco desses casos de intoxicação, né? Consequentemente, exigir do médico, do farmacêutico e do ambiente dos profissionais de saúde um cuidado maior para monitorar esses casos, né, em que o risco está aumentado. E para ilustrar isso, né, do que nós falamos, eu trouxe esse gráfico que relaciona a toxicidade, né, que é uma propriedade relacionada ao fármaco, e as chamadas condições de exposição, que estão relacionadas ao paciente, né? E, basicamente, os fármacos com maior potencial tóxico e as condições de exposição mais crônicas, né? Doses maiores, menor intervalo, tempo de tratamento, faz com que você tenha um risco maior de casos de intoxicação. Ao longo do tempo foram descobertos uma série de casos que tiveram grande repercussão com relação à toxicidade dos medicamentos. Talvez um dos mais conhecidos foi o caso da talidomida. Já ouviram falar? Que ele é um fármaco, até hoje em dia ele tem algumas indicações, principalmente para tratamento de doenças infecciosas. Eu sei que para hanseníase até hoje ele tem a indicação. Mas na década de 60, de 70, ele tinha a indicação de antiemético e era usado para tratamento de um enjoo em gestantes. Mas naquela época não tinha muito conhecimento sobre as chamadas misturas racêmicas, que é a mesma substância, mas com propriedades enantioméricas diferentes. Vocês não precisam se lembrar, mas esses fármacos tinham a forma S e a forma R, lembram? Lá da química orgânica? As formas destrógeras, levógeras, né? Com base na conformação estrutural dessas moléculas. Mas naquela época ele só sintetizava e nem sabia que tinha essas misturas. E uma dessas formas enantioméricas, a forma S, ela tem um potencial teratogênico, então interfere no desenvolvimento embrionário. E isso pode ser visto assim de uma forma bem clara quando eles conseguiram relacionar o aumento das vendas da talidomida com o número de malformações fetais que aconteceram na Europa durante a década de 60, final da década de 50 e na década de 60. E depois eles conseguiram, né, reunir mais evidências para realmente comprovar
esse efeito teratológico da talidomida como uma responsável por anomalias congênitas. E esse quadro, né, essa má formação, ficou conhecida como focomelia por conta das deformações que ela causa nos membros, principalmente nos membros superiores, em que levavam à formação de braços, né, mãos e braços, em formato de nadadeiras de foca. Então, foi talvez o caso mais emblemático sobre a toxicologia de medicamentos, né, por conta justamente desta dificuldade que se tem em contemplar os efeitos tóxicos depois da comercialização. Porque provavelmente naquela época eles não tinham feito testes em gestantes com relação aos efeitos teratológicos da talidomida. E na prática, as chamadas ações de farmacovigilância têm justamente esta finalidade: detectar, reconhecer esses casos de intoxicação depois que o produto já está no mercado, já foi comercializado, justamente porque para o registro, mesmo que a Anvisa aprove esses medicamentos, não significa que ele já foi testado nesses grupos especiais, gestantes, idosos, crianças, pacientes com comorbidades. Então, é uma das atribuições dos profissionais de saúde acompanhar esses efeitos adversos que podem ser causados pelas medicações. E depois disso aconteceram outros casos, até mais recentes, relacionando o uso de medicamentos com efeitos adversos. Um dos mais famosos que aconteceu foi um anti-inflamatório chamado de rofecoxib. Ele tinha o nome comercial de Vioxx. E depois de um tempo em que esse medicamento foi comercializado, eles perceberam que as pessoas que tinham problemas cardiovasculares tinham um risco maior de infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. E depois comprovou também um mecanismo de ação deste rofecoxib ligado às propriedades de coagulação. Então, esses pacientes que já tinham uma predisposição tomavam esse anti-inflamatório. Uma outra coisa, mas o anti-inflamatório interferia na hemostasia. E esse medicamento foi retirado do mercado, houve uma série de medidas, né, para monitoramento desses casos de reações adversas causadas por anti-inflamatórios. Mas até hoje existem membros dessa família, que eu falei do rofecoxib, por exemplo, o celecoxib, que ele é bem conhecido, tem um medicamento de nome comercial chamado Celebra, que até hoje é utilizado. Mas quando acontece esse tipo de coisa, a própria bula do medicamento também vai ser alterada, tá? Trazendo como precauções ou contraindicações o uso prolongado em pacientes com risco cardiovascular. Só para vocês terem uma ideia que o conhecimento sobre a toxicidade de medicamentos, ela não termina no registro, ela vai sendo melhor compreendida durante o uso, ao longo dos anos em que esse medicamento já foi comercializado. Tudo bem? Mas a talidomida realmente a situação que mais chamou a atenção na época por conta do efeito, né, do número de casos que aconteceu em toda a Europa na época. Eu trago esse gráfico aqui para vocês responderem interpretarem dois aspectos importantes. Primeiro, vamos tentar olhar o que esse gráfico traz. Estão vendo que aqui, ó, deixa eu pôr a setinha para vocês acompanharem. Aqui nós temos diferentes faixas etárias. Estão vendo? Menor que 1 ano, de 1 a 4,
5 a 9, 10 a 15 e vai subindo, até mais de 60. E aqui nessas barras, nós temos cores diferentes para cada um dessas quantidades aqui, e cada uma dessas cores representa fármacos que atuam no sistema nervoso central, fármacos analgésicos e anti-inflamatórios, fármacos usados para tratamento do sistema respiratório e sistema cardiovascular. Todo mundo entendeu? O que o gráfico traz? E agora eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: em quais faixas etárias vocês percebem maiores casos de intoxicação? E depois a pergunta é: muda o perfil de intoxicação nessas faixas que estão mais envolvidas em casos de intoxicação? Ou ela segue sempre o mesmo padrão? Tipo, o que causou intoxicação na infância é o mesmo que causa na fase adulta e é o mesmo que causa na velhice. Entenderam? Tá dando para ouvir? Acho que não, né, ainda. As que mais estão relacionadas à intoxicação por medicamentos. O Lucas escreveu ali, de 1 a 4 e de 20 a 29 são as faixas mais acometidas. Todo mundo concorda? Percebem ali que as barras, né, de 1 a 4 anos, ela está bem extensa, né, mostrando que esses casos estão aumentados nessa faixa etária, e depois a gente vai subindo, 5 a 9, 10 a 15, e a hora que chega lá no 15 a 19, principalmente no 20 a 29, a gente percebe um outro aumento considerável. Depois volta a abaixar também. Quando eu vi esse gráfico, ele é um dado oficial do Sistema Nacional de Intoxicação. Eu achei estranho não ter muito caso de intoxicação na terceira idade, né? Eu esperaria que tivessem mais casos, principalmente ali depois dos 50 anos, que é o momento em que os pacientes precisam associar mais medicamentos e já vai tendo alterações nas propriedades farmacocinéticas. Então, pode ser que tenha aí uma subnotificação, né? Talvez esses casos não tenham sido notificados nas faixas de 1 a 4 e 20 a 29, foram as faixas que mais tiveram casos de intoxicação. Concordam? Deixa eu ver o que o Lucas escreveu ali. Quando a gente fez plantão no PS, 90% das intoxicações eram por benzodiazepínicos nessa faixa etária. Legal. Agora eu ia falar justamente isso. Quais são os fatores que levam ao aumento das intoxicações de 1 a 4 e de 20 a 29? São os mesmos ou são diferentes? Pelos fármacos que estão envolvidos. Que tipo de medicamento que vocês percebem que está envolvido nas intoxicações de 1 a 4 anos? Está bem diversificado, mas tem dois grupos ali bem representativos, né? Isso. Analgésicos e anti-inflamatórios, percebem? Tem um pouco de tudo, né? Mas o que está chamando a atenção ali, os analgésicos e anti-inflamatórios, fármacos direcionados para o sistema respiratório e também um pouquinho para sistema nervoso central e sistema nervoso
cardiovascular. Mas percebam que os anti-inflamatórios e os do sistema respiratório estão ali bem contribuindo bastante para esses casos de intoxicação. E, de fato, essa faixa etária é justamente uma idade em que as crianças apresentam muitos problemas respiratórios, né? Principalmente agora chegando no meio do ano, vocês vão perceber nas unidades de pronto atendimento, né, o número de casos de doenças respiratórias, crianças com problemas relacionados a asma, bronquite, né, que justamente exige o tratamento com esses medicamentos, né, orientados para sistema nervoso, sistema respiratório. E alguns deles, principalmente os broncodilatadores, por exemplo, eles têm um certo risco de causar intoxicação. Então, é o fato que explica o aumento das intoxicações nessa faixa. Primeiro, por algumas doenças que acometem mais essa faixa etária e também pelo tipo de fármaco que é utilizado. Além de ter uma distribuição, né, de praticamente todas as classes aí, crianças com tratamento para transtornos neurológicos, para doenças cardiovasculares, mas principalmente as doenças respiratórias e os quadros de gripes e resfriados, eles contribuem bastante para intoxicação nessa faixa etária, o que gera um alerta, né, para vocês de que quando forem administrar esses medicamentos, existe um cuidado maior, tá? Isso. Esse período do meio de ano, né, com festas, com o tempo muito seco, queda da temperatura, tudo isso favorece o aparecimento de doenças respiratórias. E esses medicamentos, muitas vezes, eles não são usados da maneira correta, né? Até pela forma de administração, vocês já viram aquelas bombinhas dos broncodilatadores, né? A dosagem daquilo, o intervalo de dose, acaba gerando uma dificuldade para o paciente aderir ao tratamento, né? E usar o fármaco da forma correta. Então, tudo isso acaba contribuindo, né, para esses casos de intoxicação nesta faixa etária. Tudo bem? E depois, a outra faixa etária, o que aconteceu ali de mais, que mais chamou a atenção de vocês, dos 20 aos 29? São fármacos utilizados para tratamento de doenças relacionadas ao sistema nervoso central. E já é um período assim com muitas mudanças, né? Principalmente ligadas ao aspecto emocional, associadas, né, a doenças como depressão, ansiedade, que levam a esses casos, né, de suicídio e, de forma mais regular, ao tratamento dessas doenças, né, desses distúrbios neurológicos. Então, o grande aumento nessa faixa etária, principalmente de casos de intoxicação causados por fármacos neurolépticos, né, aqueles que atuam no sistema nervoso central, faz com que esta primeira fase da idade adulta seja também um grupo de maior risco de intoxicação causadas por medicamentos. E além dessas duas, eu incluiria ali os pacientes idosos, né? Principalmente aqueles com comorbidades ou em polifarmacoterapia, que é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, estão também entre os grupos mais vulneráveis, de maior risco de apresentarem intoxicações. Então, na infância, no início da fase adulta e pacientes idosos, ou se for algum outro grupo de risco, né, comorbidades, gestantes, nefropatas, todos eles vão exigir um cuidado maior. É só vocês lembrarem
lembrarem das fases farmacocinéticas, lembram? Absorção. O que mais? Distribuição. Biotransformação ou metabolização e excreção. Toda condição clínica que alterar uma dessas etapas farmacocinéticas, distúrbios ligados a distúrbios absortivos, problemas, por exemplo, nos níveis de proteína plasmáticas, insuficiência hepática, insuficiência renal, tudo isso vai alterar a dinâmica dos fármacos no organismo. Então, pacientes nessas condições exigem um cuidado mais próximo justamente para prevenir esses efeitos adversos, tá? E é justamente tudo isso associado às interações medicamentosas que faz com que os pacientes idosos sejam o grupo de maior risco, né, de apresentarem essas intoxicações. Tudo bem? Quais são, então, as principais causas de efeitos nocivos dos medicamentos? O que seria para vocês erros de medicação? Pode ser em relação à prescrição, pode ser dispensação. O que é dispensação? É aquele ato do farmacêutico em analisar a receita. Tem até um termo utilizado que é aviar a receita, ver qual que é a indicação, a posologia, orientações, modo de usar e orientar o paciente. Isso é a dispensação. E a administração. Se o paciente está tomando em casa, ele vai ser corresponsável pela administração, concorda? Né? Ele vai ter que aderir ao tratamento. Ou se for num ambiente hospitalar, aí o pessoal da enfermagem, né, se for um medicamento injetável, por exemplo, eles que são responsáveis por essa etapa envolvida nos erros de medicação. O que pode acontecer? Vamos pensar, então, com relação à prescrição médica. Quais são os erros que podem causar efeitos nocivos e que estão relacionados à prescrição inadequada? Erro no cálculo da dose, né? Então, se o regime terapêutico não estiver adequado, a dose, o tempo de tratamento, o intervalo, a indicação pode ser um problema também, né? Você fazer uma indicação por uma condição que o paciente não tem, ou você não indicar algo para o paciente que tem, né? Seria uma omissão nesse caso. Então, nós temos vários erros de medicação que estão ligados à prescrição, com relação à indicação, com relação à segurança. Até pouco tempo atrás, um dos problemas mais comuns era com relação à legibilidade, né? Porque as receitas eram feitas à mão, então podia haver uma confusão ali na nomenclatura, tem nome de fármaco que é muito parecido, então se você misturar ali uma letra ou você não tiver uma grafia muito boa, você pode induzir, né, a um erro de dispensação. Hoje em dia, com as receitas eletrônicas, com a prescrição eletrônica, esse problema foi parcialmente resolvido. Mas ainda existem alguns problemas, principalmente com relação à dose. Então, se for assim um medicamento manipulado, por exemplo, que pode haver confusão nas unidades de medida, ao invés de miligramas, microgramas, né? Então, por conta ali de uma letrinha, você pode aumentar 1000 vezes a concentração do fármaco, né, numa preparação. Quando é uma apresentação comercial, dificilmente vai ter um fármaco, né, com 2 apresentações com diferença de 1000 vezes. Mas para medicamentos manipulados, né, em que eles fazem lá um lote, né, do tipo assim, vamos preparar uma base aqui para depois dividir isso em tantos frascos.
não é raro você errar por 1000 vezes, né? Ao invés de pôr 1 miligrama, pôr 1 grama, né? Então, pode acontecer erros assim bem grosseiros em medicamentos manipulados, né? E pensem, por exemplo, vocês já viram anticoncepcionais? Talvez as meninas, né, que podem tomar, as unidades de medidas, são quantidades muito pequenas de hormônios que são necessários para o efeito anticoncepcional. Então, às vezes, são nanogramas, microgramas, né? Então, são quantidades muito pequenas que, caso vocês manipulem, né, ou façam uma prescrição que o paciente tenha a opção de manipular, tomar muito cuidado com essas unidades de medidas, porque pode levar a erros, né, muito significativos na dosagem desses fármacos. Mas principalmente com relação, né, à indicação e à posologia, que são os fatores mais relacionados aos erros de medicação. A dispensação também é um momento crítico, porque é aquele momento em que o farmacêutico recebe a receita e ele faz a análise, além de ofertar o medicamento, ele ainda precisa, né, fornecer a este paciente todas as orientações com relação ao uso correto, as contraindicações, as interações possíveis, né? Então, é uma etapa muito importante do uso racional de medicamentos, não só a prescrição, mas o momento da dispensação. E depois, a forma com que o paciente está fazendo o uso desses medicamentos. Então, é algo assim que, para vocês começarem a criar uma segurança e ter um histórico sobre o efeito de um medicamento, primeiro vocês têm que garantir que o paciente está tomando de forma correta, né? Porque senão todo o trabalho, né, da eficácia, da segurança, ele é perdido, né? Então, a adesão ao tratamento é algo que é fundamental para vocês depois criarem um histórico com relação a quais fármacos são mais eficazes para uma determinada condição, quais são menos eficazes, né? Depois de um tempo, vocês vão reunir aí o arsenal de vocês, do que é a primeira escolha, do que é a segunda escolha, né? Então, vocês têm que ter uma segurança com relação à resposta terapêutica. Uma outra coisa que acontece é que, quase que diariamente, para algumas especialidades, tem medicamento novo chegando no mercado. Não sei se vocês frequentam centro clínico, centro de especialidades, quem já foi lá no centro clínico do Costa, já foram lá? Onde tem todas as especialidades para consulta? No hospital é mais difícil, mas vocês podem encontrar também a figura daqueles propagandistas, pessoal com aquelas maletas bem grandes, né? Normalmente todos arrumados. Eles vão meio que apresentar esses novos medicamentos. Levam coffee break, dão umas cortesias, né? Esses mesmo. E eles vão apresentar esses medicamentos. Aí eles pedem lá para encontrar o médico, né? E ele fala, estamos com um novo medicamento e eu quero apresentar algumas vantagens que ele tem em relação ao outro. Aí eles vão lá, falam um pouquinho do efeito terapêutico, que tem menos efeito adverso, que tem um conforto na administração, ao invés de você tomar 2 vezes por dia, toma uma vez só, né? E daí vocês vão ter um novo medicamento para utilizar, mas vocês têm que acompanhar depois, né, a resposta terapêutica desses fármacos. Então, garantir que vocês estão indicando o medicamento da forma correta. O paciente está seguindo o regime posológico, né? Tudo isso vai criar uma segurança para vocês avaliarem. Vale a pena? Né? Não vale a pena? Devo substituir? Né? Então, vai ser um processo contínuo em que vocês vão fazer parte desta avaliação com relação à eficácia e à segurança desses medicamentos. Tudo bem? Então, são aspectos fundamentais os erros de medicação, tanto na prescrição quanto dispensação e administração. O uso inadequado talvez seja um desses desafios, né?
a chamada adesão ao tratamento é um ponto bem crítico com relação ao efeito nocivo, né? Então, muitas vezes, a pessoa não segue o regime terapêutico, esquece, aí pensa assim, nossa, esqueci, vou tomar 2 para compensar. Ah, mas para garantir, eu vou tomar o terceiro já, o próximo, vai que eu esqueço de novo. Então, assim, as pessoas acabam fugindo do regime terapêutico. Para algumas classes de fármacos, isso pode ser potencialmente perigoso, dependendo da condição do indivíduo. Então, o uso adequado precisa ser algo assim que vocês tenham certeza que está acontecendo, né? Ver se o paciente entendeu, se ele está tomando. As farmácias, né, aquelas que estão mais informatizadas, até para fidelizar o cliente, eles, por exemplo, vendem um medicamento com 60 comprimidos e a pessoa tem que tomar 2 vezes por dia. Concordam que em 30 dias tem que acabar? Se não acabar, quer dizer que ele está tomando errado. Quando dá 28 dias, a farmácia liga para o paciente. Fala assim, fulano, a gente lembrou de você, estamos muito satisfeitos que você é nosso cliente, então, só para lembrar que tudo indica que faltam apenas 2 dias para o seu medicamento acabar. Então, você quer que a gente faça a entrega, ou você passa aqui na farmácia? Então, assim, existem formas de controlar o uso adequado dos medicamentos, não só pela quantidade de fármacos, tem alguns estojinhos em que o paciente consegue distribuir os diferentes dias da semana, né, e já colocar as cores de comprimidos que ele precisa tomar naquele dia. Então, são formas de garantir a adesão ao tratamento e ao uso adequado, né? Mas, como prescritores, vocês têm que, pelo menos, se certificarem de que o paciente entendeu as indicações, né? Porque, às vezes, dependendo do nível socioeconômico, do grau, né, de instrução, escolaridade, o paciente pode ter dificuldade de compreender algum regime terapêutico, né? Então, talvez seja aí um dos pontos que devem ser contemplados, né, para garantir a eficácia da terapia farmacológica. Um outro fator de risco responsável pelos efeitos nocivos são as interações medicamentosas. E é algo assim que vocês devem já ter percebido o quão difícil é conhecer todas as interações, né? Vocês pegarem um livro de farmacologia, no final lá aparece um tanto de interação que você fala assim, não é possível que eu vou conseguir lembrar de tudo isso. Hoje em dia tem até programas já de computador em que o prescritor, por exemplo, ele coloca lá benzodiazepínico, clonazepam. Se ele for colocar um outro depressor do sistema nervoso, vai gerar um alerta. Tipo assim, esta associação tem o potencial de causar depressão respiratória, por exemplo. Então, para alguns centros assim mais avançados, alguns locais assim com um programa bem atualizado, você tem algumas seguranças para prevenir as interações medicamentosas. Mas no dia a dia, vocês vão ficando familiarizados com aquelas que são mais importantes, né? Do tipo hipoglicemiante interage bastante com diuréticos, né? Vocês vão saber de algumas na prática, né? Mas no dia a dia, com a experiência, esse conhecimento vai aumentando. O que vai acontecer assim é que tal medicação de 60 dias em 30, não, aí é um problema também, né, pelo risco da sobredosagem, a pessoa querer resolver o problema de uma forma muito imediatista, né, e fazer com que você possa terem níveis muito aumentados do medicamento e isso ser uma das causas de efeito nocivo, né? Então, o uso inadequado, seja por dose subterapêutica, que na verdade não vai ter o efeito desejado, ou pela sobredosagem, né? Tudo isso compromete o tratamento e, se for sobredosagem, ainda traz o risco de efeitos nocivos. Então,
erros de medicação, uso inadequado, as interações, que é difícil, mas depois, dentro da especialidade, vocês vão conhecer quais são as principais, e aspectos relacionados à susceptibilidade individual, que é a condição do próprio paciente, fatores genéticos, reações anafiláticas, comorbidades, idade, aspectos até relacionados ao gênero, em que, por exemplo, mulheres são mais suscetíveis a um tipo de intoxicação. Tudo isso pode acontecer, né, dependendo de fatores de risco ligados aos pacientes. Então, a susceptibilidade individual, se o paciente, quando vocês fizerem anamnese, colherem dados sobre a história clínica e terapêutica, né, se tiver alguma disfunção relacionada às propriedades farmacocinéticas, estiver tomando mais de um medicamento, tiver alguma condição genética, tudo isso vai fazer com que esses pacientes tenham um risco maior de apresentar essas intoxicações. Existe um critério de classificação dos efeitos tóxicos causados pelos medicamentos. Provavelmente vocês até estejam usando esse critério, mas não tenham pensado sobre isso. O que isso quer dizer? É que na prática vocês podem associar o efeito de um medicamento com o órgão. Por exemplo, falar que o paracetamol, ele tem o potencial hepatotóxico. O que quer dizer? Que eu estou associando o efeito dele relacionado ao órgão, né? Eu estou me referindo, quando eu falo hepatotóxico, à lesão no fígado que o paracetamol causa. Por outro lado, mas paracetamol, eu não estou falando quanto ao uso dele. Eu posso usar como analgésico, posso usar como antitérmico. Se eu falar anti-inflamatório ou cardiotônico, vocês concordam que eu estou falando com relação ao uso, qual que é a aplicação desse fármaco, né? Diferente da nomenclatura e do tipo de efeito que ele causa num determinado órgão. E, por exemplo, se eu falar fármacos que causam farmacodependência, né? Aí eu estou falando quanto ao tipo de efeito que esse medicamento está causando. Demos o exemplo da talidomida. A talidomida é um fármaco com potencial teratogênico. O que isso significa? Que um dos efeitos causados pela talidomida é a má formação fetal. Então, eu ainda posso usar diferentes critérios de nomenclatura para eu me referir a um fármaco. Pode ser com relação ao órgão-alvo, falar, por exemplo, que o paracetamol é hepatotóxico. Posso falar que o diclofenaco é um anti-inflamatório e posso falar que os opioides, né, representados pela morfina, ou os benzodiazepínicos, clonazepam, eles causam farmacodependência. Então, eu já estou associando ao efeito que ele traz ao organismo. Tudo bem? Então, só para vocês conhecerem que na prática, os critérios de classificação dos medicamentos têm a ver com o órgão-alvo, o uso ou o efeito que eles causam no organismo. Vamos comparar esses dois gráficos com relação à segurança de medicamentos. Aqui embaixo no eixo X, vocês não precisam se preocupar com esse termo log aqui. Pensam que é só concentração de fármaco, do tipo 1, 2, 3, 4, números sequenciais aqui nos dois gráficos. E no eixo Y, que é esse aqui da vertical, é a resposta, a porcentagem de indivíduos que responderam a um determinado efeito farmacológico. Tudo bem? O gráfico em verde são efeitos
terapêuticos, aqueles que são benéficos. E o gráfico vermelho são efeitos adversos, são reações nocivas causadas pelos medicamentos. Tudo bem? Esse gráfico da esquerda aqui, ó, é representativo de fármacos com baixo índice terapêutico, como, por exemplo, a varfarina. E esse da direita, estão vendo que o quadro em amarelo aqui está bem maior? Ele é representativo de fármacos com alto índice terapêutico. O que isso quer dizer? O que é índice terapêutico? Já ouviram falar? O que quer dizer? Pode falar com as próprias, escrever com as próprias palavras aí. A princípio, a gente pode falar que tem a ver com a capacidade de causar intoxicação. O que é alto índice terapêutico? Por exemplo, a varfarina, ela tem um IT, um índice terapêutico de 4. Lembrem desse valor, 4. E a penicilina, ela tem um índice terapêutico de 20. Qual que é mais seguro com relação ao uso? Isso. O Lucas está escrevendo aí que a chamada janela terapêutica da penicilina e da aspirina é maior do que da varfarina. Isso mesmo. Nós vamos entender o que é essa janela terapêutica. Mas só concluindo sobre o IT, índice terapêutico é a relação entre dose que causa efeito tóxico pela dose que causa o efeito terapêutico, a dose de eficácia. Então, por exemplo, eu falei que a varfarina tem um IT de 4. O que isso significa? Que se a dose da varfarina for 100 miligramas, os efeitos tóxicos da varfarina vai começar a aparecer com 400 miligramas, porque o IT é a relação da dose tóxica em relação à dose de eficácia. Isso, eu já vou falar o que seria a janela e o que seria a margem terapêutica, tá? Eu já explico melhor. Mas nos livros de farmaco tem esses conceitos, assim, bem descritos, na parte de farmacocinética, principalmente. Dá para vocês terem uma ideia e colherem esses conceitos. Mas, basicamente, o IT é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz. Se nós falamos que a dose, que o IT da varfarina é 4, significa que se ele tiver uma dose de eficácia de 100, a dose tóxica vai ser 400. Ou seja, se eu aumentar 4 vezes mais, eu já começo a ter uma porcentagem significativa de pacientes que vão apresentar o efeito adverso. Por outro lado, o IT de 20, o que significa? Se o paciente estiver usando esses mesmos 100 miligramas, ele vai ter efeito tóxico só quando ele for tratado com 2.000 miligramas. 2 gramas, né? Porque a relação de 2.000 para 100 miligramas é que vai dar o IT de 20. E isso teria que ser o paciente tomar uma quantidade muito grande, né? Para dar uma diferença dessa. Ou seja, traz uma segurança muito maior com base no IT, a varfarina, do que a penicilina, a aspirina, do que a varfarina. Né? Porque, no caso da varfarina, um aumento de 4 vezes já vai ser perigoso. E na penicilina, não. O paciente pode tomar errado, pode tomar 2 em seguida, 3, que mesmo assim não vai ainda chegar àquele 2.000 miligramas, que seria o valor do IT. Tudo bem? Vamos voltar no gráfico. O que causa, na prática, um baixo IT? Vamos falar disso com relação à varfarina, então. O gráfico verde é o tratamento, é o efeito terapêutico. É o que eu quero que aconteça no paciente.
Percebam que para eu tenho que aumentar a dose aqui, ó. Qual que é a finalidade? Todo mundo tem que responder ao tratamento, né? Então, eu vou aumentando a dose, aumentando, até que 50% respondeu. Eu continuo aumentando. Percebam que quando eu chegar em 100% da resposta, ou seja, quando todos os pacientes apresentarem a resposta terapêutica da varfarina, o que aconteceu no gráfico vermelho, se a gente projetar aqui, ó? Eu já começo a ter uma parcela dos pacientes que apresentaram efeitos adversos. Porque quando eu cheguei em 100% dos pacientes que responderam, se eu projetar esse gráfico aqui no vermelho, eu já vou encontrar muitos pacientes que tiveram efeito adverso. No caso da penicilina, não. Se eu fizer a mesma coisa, eu vou aumentando a dose até que 100% respondeu ao tratamento. O que vai acontecer se eu projetar aqui? Ninguém ainda tem efeito tóxico. Então, mesmo que eu chegar aqui numa dose que contemplou todo mundo, eu ainda tenho uma margem para eu até dar uma dose maior que ninguém vai ter efeito adverso. Falando sobre os conceitos, janela terapêutica, que é o que está em amarelo, é a faixa de dose que normalmente é utilizada para contemplar todos os pacientes. Margem de segurança é algo muito mais específico. A margem de segurança é o tanto que eu tenho de folga, vamos pensar assim, da dose que todo mundo respondeu até o que o primeiro vai apresentar efeito. Então, se eu pegar aqui, ó, e continuar aumentando, vocês percebem que eu tenho um espaço aqui em que ninguém apresentou efeito adverso? Então, esse espaço aqui é a chamada margem de segurança. É o intervalo de dose em que todo mundo já respondeu ao tratamento e, mesmo assim, ninguém teve nenhum tipo de efeito adverso. E é o que não acontece com a varfarina. Porque quando eu chego numa dose em que todo mundo respondeu, em que 100% dos pacientes obtiveram a resposta, o que aconteceu se eu projetar aqui embaixo? Parte desses pacientes já apresentou efeito adverso. Ou seja, a varfarina praticamente não tem margem de segurança. Porque quando todo mundo está tratado, de 10 pacientes, 2 já teve algum efeito adverso da varfarina. E na penicilina, não. Se eu usar a maior dose, que contemplou todo mundo lá curou uma infecção, ou todo mundo teve efeito analgésico da aspirina, mesmo assim ninguém teve nenhuma resposta adversa nessas concentrações usadas. Entenderam a diferença? Na prática, o que causa um baixo IT, varfarina, digoxina, por exemplo, um alto IT, a segurança de um alto IT faz com que eu possa tratar 100% dos pacientes de maneira efetiva e nenhum deles apresentar efeito adverso. Na varfarina, não. Eu tenho que escolher uma dose que vai contemplar o máximo de pacientes, mas ainda com o risco de que parte deles já vai ter algum efeito adverso sendo manifestado. Entenderam essa diferença dos dois gráficos? Então, pensem nisso. Quando vocês tiverem que avaliar a segurança de um medicamento, vamos supor que eu falei desses representantes, né? Eles chegam para vocês e falam assim, olha, doutor, estou com um medicamento aqui e eu tenho algumas informações para falar sobre a segurança dele. O IT dele é 5, 6, e eu tenho aqui um gráfico de resposta terapêutica. Aí ele vai mostrar esse gráfico aqui, aí vocês vão olhar a distância dessas duas retas, né? Fazendo com que vocês consigam avaliar a margem de segurança, pensar, por exemplo, se o paciente tomar errado, se tiver um acúmulo de doses, se for um paciente com comorbidade, eu posso, mesmo dando uma dose mais alta, ter a segurança de que esse acúmulo não vai
trazer nenhum efeito tóxico, né? Por outro lado, se eu usar o lítio, a varfarina, a digoxina, eu vou ter que fazer um acompanhamento muito cuidadoso desse paciente, porque são fármacos com baixo IT. E se vocês estiverem já usando uma dose relativamente alta, vocês têm que avaliar o risco de efeito adverso causado por esses fármacos. Em locais mais desenvolvidos, é feita a chamada monitorização terapêutica, que é a dosagem periódica dos níveis plasmáticos do próprio fármaco, para ver se esse paciente não está nem acumulando e nem com doses subterapêuticas desses medicamentos. É que na nossa realidade aqui, não dá para fazer isso. É só em casos assim bem extremos, principalmente no ambiente hospitalar, porque senão o laboratório do hospital só ia ficar dosando, né, fármaco na circulação sanguínea. Então, para alguns locais mais avançados, algumas condições bem críticas ou alguns fármacos de baixo IT, como é o caso da varfarina, esses pacientes de tempo em tempo, né, semanalmente, tem uma coleta de sangue e você dosa quanto que ele tem de varfarina na corrente sanguínea, justamente para prevenir os efeitos adversos. Tranquilo? Aqui é um exemplo da importância da monitorização, da determinação das concentrações plasmáticas, pode ser do fármaco ou dos metabólitos, os produtos da transformação desses fármacos. E a monitorização ela é indicada para substâncias com margem terapêutica muito estreita. Então, lembra que eu falei, dependendo daquele quadradinho amarelo lá, se for uma faixa muito estreita, o risco de eu causar uma sobredosagem é muito alto. Então, para esses casos, medicamentos que é difícil quantificar, por exemplo, imunossupressores, a ciclosporina, interferon, é difícil você avaliar a resposta terapêutica. Não é igual um antihipertensivo, que você dá o medicamento e mede a pressão. Para esses casos, você não consegue muito ter uma ideia da eficácia desses medicamentos. A própria varfarina, né? É um anticoagulante, mas como você vai avaliar se ele está tendo efeito terapêutico? Então, para esses medicamentos de difícil quantificação da resposta terapêutica, a monitorização também é importante. O problema é que, infelizmente, não há estrutura laboratorial para fazer isso, né? Porque, provavelmente, vocês vão encontrar muitos casos em que mereceria, né? Ou pelo menos a indicação da monitorização traria uma maior segurança na farmacoterapia. Ou fármacos que têm a chamada farmacocinética, né, a distribuição não linear. O que isso significa? Quando a concentração plasmática chega num pico, não quer dizer que ela vai decair de forma exponencial, igual acontece para a maioria dos fármacos. Tem algumas alterações, tem bioacumulação, vai para o tecido, depois volta, tem oscilações. Então, quando alguns fármacos têm um comportamento um pouco diferente do padrão, que pode levar a variações nos níveis plasmáticos, também existe a recomendação da monitorização terapêutica, que é um cuidado, né, principalmente relacionado à prevenção dos efeitos tóxicos, né, pela dosagem desses fármacos no organismo. Por fim, eu queria trazer a diferença entre dois conceitos que são importantes quando você faz a análise do risco de intoxicação, que é avaliar uma estimativa dos efeitos adversos numa determinada condição de exposição. Então, por exemplo, a varfarina é um medicamento com potencial tóxico, mas o risco ou a probabilidade de eu desenvolver uma intoxicação pela varfarina, ela é menor comparada ao diclofenaco, que é um fármaco amplamente utilizado, muitas vezes via automedicação, porque ele é isento de prescrição, e isso traz a importância de dois conceitos diferentes. O perigo
é o potencial tóxico. E tem até uma ilustração bastante engraçada para falar sobre isso, que o leão, estão vendo ali um leão e um domador? Nesse conceito de perigo ou risco, vocês acham que o leão se enquadra no conceito de perigo ou de risco? Leão é perigoso? Se ele tiver com fome, eu acho que é. Mas qual que é o risco? Qual que é a condição de exposição nossa a um leão? É muito baixo, concorda? Existe um controle nessa exposição. Se você não for uma pessoa muito teimosa que vai no zoológico, vai querer pôr a mão lá para brincar, igual acontece, né, naquelas reportagens, a sua exposição a um leão ela é muito pequena. Então, por mais que algumas vezes o potencial tóxico seja alto, o risco ou a probabilidade de intoxicação é baixo. E esta ilustração, ela mostra justamente isso, né? A importância das chamadas condições de exposição para eu ter uma ideia geral da estimativa dos efeitos adversos. Se vocês pegarem qualquer dado de farmacovigilância epidemiológico para falar de intoxicação, provavelmente vocês vão chegar que o paracetamol, o diclofenaco, a dipirona, eles estão mais envolvidos em casos de intoxicação do que a digoxina, do que o lítio. E isso se deve justamente por conta do maior risco de exposição a que as pessoas normalmente estão expostas, principalmente pelo uso, né, indiscriminado e pela automedicação, né, o que não acontece com a digoxina. Apesar do potencial tóxico ser muito maior, por conta do perigo que a digoxina oferece, as condições de exposição elas são muito mais controladas, né? Para eu usar a digoxina no ambiente hospitalar, eu tenho um protocolo terapêutico para ser seguido, né? Tudo isso com a finalidade de prevenir esses efeitos adversos causados pelos medicamentos. Tudo bem? Só para vocês aprenderem, né, a diferenciar o que é uma condição de perigo, que está ligado ao potencial da substância, e ao risco, que é muito mais a condição de exposição, né, principalmente o tipo de utilização desses medicamentos. Vamos para o caso? Vocês já começaram a ter aula com o professor Nascimento? Já? Eu tento usar os mesmos casos que ele. Só que ele dá um enfoque e eu tento trazer uma questão com outro enfoque mais na área da toxicologia dos medicamentos. Tá? Então, na medida do possível, vocês vão encontrar os mesmos casos. Pode ser que às vezes eles possam perder a sintonia, mas eu vou tentar, para cada encontro, trazer um caso que o professor Nascimento meio que estava seguindo essa sequência. Tudo bem? Mulher de 55 anos com transtorno depressivo maior, resistente, foi medicada com nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, 100 miligramas por um mês, e aí eles fizeram a monitorização terapêutica e encontraram o nível plasmático da nortriptilina de, lembrem desse valor, 90 nanogramas. Só que mesmo ela fazendo tratamento com a nortriptilina, o declínio de sua condição levou o psiquiatra a adicionar a paroxetina. Já ouviram falar? É um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, né? Utilizado para transtorno de ansiedade, casos de depressão, e foi feita a associação da nortriptilina com a paroxetina. Após 2 semanas, o paciente ainda não havia respondido ao tratamento. E o médico aumentou a dose de paroxetina, o que é muito comum para esses ansiolíticos, você começar com uma dose, ver se o paciente responde e depois aumentar. Tem até a apresentação da paroxetina 20 e 40 miligramas. Quanto a isso, não é isso não é pegadinha aí no caso, não. Então, de 20 foi para 40. Um mês depois, esse paciente apresentava fraqueza
e palpitações, ou seja, algum tipo de efeito tóxico ele estava apresentando. E aí, eles foram dosar de novo os níveis de nortriptilina. Lembram quando que era no começo do tratamento? 90. E aí eles fizeram uma nova dosagem e encontraram 359. Então, por alguma razão, os níveis plasmáticos da nortriptilina foram aumentados depois da introdução da paroxetina. Esse é o tema, o ponto central aí. Aconteceu alguma coisa que elevou os níveis plasmáticos da paroxetina. E a questão que eu deixo é: fármacos antidepressivos, que é o caso da nortriptilina, possuem o potencial de interação com outros medicamentos. E agora eu quero que vocês me apontem, com base no gráfico que eu vou mostrar, qual é o fármaco mais seguro para associar com a nortriptilina. Nesse caso, qual foi a associação? Paroxetina, lembra? Agora eu vou apresentar para vocês a paroxetina e um outro antidepressivo, que é a sertralina. Já ouviram falar? Essas duas associações com a nortriptilina. E aí vocês vão responder naquele relatóriozinho. Qual que é o mais seguro? Estão vendo aqui esse gráfico? O que o gráfico traz? Os dias de tratamento no eixo X e o eixo Y, a concentração da nortriptilina, que foi o que aquele texto, né, aquele caso clínico estava apresentando. Estão vendo que ao longo dos dias de tratamento, nós temos duas retas com inclinações diferentes? Então, deem uma olhada no que a sertralina causou e no que a paroxetina causou nos níveis de nortriptilina. Sob dois aspectos. Um deles, em que local que essas retas estão no gráfico. Quem está maior aí, né? E o outro, a inclinação dessas retas. Pensem assim, por exemplo, se esse tratamento for demorar, qual que é o medicamento que pode trazer um risco maior, né? Por conta desse aumento nos níveis de nortriptilina. Eu só não quero que vocês confundam que o gráfico está mostrando os níveis de nortriptilina, que é o eixo Y. E essas retas, elas são a tendência do aumento dos níveis da nortriptilina pela presença da sertralina e da paroxetina. E a pergunta pede para vocês indicarem qual que é a associação mais segura da sertralina e da paroxetina e por que vocês escolheram essa opção. Tudo bem? Mas para responder, como eu falei, pensar no local em que essas retas estão e também na inclinação, ou seja, à medida que eu vou aumentando o tempo de tratamento, qual que é o medicamento mais seguro para eu associar com a sertralina? Aparentemente vai ser aquele que vai modificar menos os níveis da nortriptilina, para evitar justamente aqueles efeitos lá de fraqueza e palpitação que o caso apresentou. Entenderam? Tudo bem? Então era isso, pessoal. Um pouco sobre os princípios e os conceitos mais importantes da toxicologia de medicamento, quais são as principais causas envolvidas nas intoxicações medicamentosas, alguns aspectos importantes sobre a segurança, principalmente reconhecer o valor do IT e a janela terapêutica, e, por fim, uma avaliação sobre a segurança nas associações medicamentosas, porque as interações estão entre os principais fatores que levam a quadros de intoxicação, principalmente pacientes idosos que, além de
estarem sempre submetidos à polifarmacoterapia, eles ainda apresentam variações nas propriedades farmacocinéticas que elevam o risco dessas intoxicações. Certo? Então tá bom, gente. Vamos encerrando por aqui. O Carlos, então, só me dá um alô que eu já mando o PDF, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me perguntem, então. Só dá um ok no chat para eu controlar a frequência de vocês. Então, obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.